Olá, olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Nós estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube, com muito prazer. Também na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Um abraço a todos vocês, o nosso desejo é que todos vocês estejam muito bem, que Deus esteja presente no seu lar e também no seu coração, fazendo as transformações necessárias nesse processo de santificação que levam a vida inteira. Nem sempre nós vamos alcançar todas as vitórias, mas sempre estaremos com Deus e no final seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Às vezes a gente escorrega, cai, se machuca, a gente passa por problemas porque somos seres humanos pecadores e vivemos num mundo de pecado. Mas um dia Jesus vai retornar e ao voltar ele estará nos levando para o paraíso, para um lugar maravilhoso chamado céu. E depois a gente retorna para a terra totalmente restaurada, o paraíso restaurado aqui, o novo jardim do Éden. Que bênção, né? Tudo isso é promessa de Jesus para você e para sua família. Que tal? Gostou? Eu amei e eu creio nisso. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Ela continua lá em Toledo, né? Junto com os meus filhos, a minha netinha. Vamos orar pela minha esposa, Dona Vilma, está fazendo também alguns tratamentos de saúde e eu já estou com muita saudade dela, mas brevemente ela estará conosco e ela continua cuidando muito bem da nossa página no Facebook, Falando de Cristo na Estrada, e também do nosso Instagram, Falando de Cristo na Estrada. Mensagens que edificam todos os dias são publicadas por ela, ok? E eu quero convidar você já aqui no início para fazer a sua inscrição. Se inscreva aí, é de graça, né? É rapidão para você se inscrever. Se você não sabe, chama alguém para te ajudar. Escreva, coloque o sininho de notificação para receber aí as notificações sempre que a gente postar alguma coisa. Eu preciso de você. Estamos crescendo, né? Chegamos aí a 430 inscritos. A gente tem o objetivo de chegar brevemente a 1000 pessoas para pregar a palavra de Deus. Aqui é o evangelismo digital, utilizando aqui as plataformas para falar de Cristo ao maior número possível de pessoas. E aí nós precisamos de você também para nos ajudar. Fazendo algum comentário, pode ser o seu nome, a cidade onde você mora, pode fazer o seu pedido de oração, tá? É importante para o YouTube ele ver a relevância do trabalho e passar também a indicar para outras pessoas. Não deixe de dar aí o seu like, o seu ok, tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Que Deus abençoe novamente aí a todos vocês. Em minhas mãos ela, ó, como sempre, a amiga Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. E o nosso manual de estudo, hoje a gente chega aí na lição número 5, das 13 lições que nós estamos estudando, né? Começamos ali com rebelião em um universo perfeito, morte em um mundo de pecado, entendendo a natureza humana, a esperança do Antigo Testamento, que é a esperança da ressurreição quando Jesus voltar na sua segunda vinda. A esperança do Antigo Testamento é essa, tá? Todos juntos iremos morar com Deus no céu e depois aqui no paraíso restaurado. E hoje nós vamos falar sobre ressurreições que aconteceram ali antes da ressurreição de Jesus. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Antes da morte e da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram. Nós não vamos entrar no detalhe daquele grupo especial que ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Depois que Jesus saiu do túmulo, um grupo de pessoas também saiu do túmulo e entraram na cidade, né? E a gente tem ali um entendimento que eles foram para o céu. Eles não ressuscitaram e morreram novamente. Os personagens que nós vamos citar aqui, tirando Moisés, que foi ressuscitado e foi levado para o céu, os demais ressuscitaram, tiveram a sua vida normal aqui na terra, mas depois morreram e estão descansando, estão dormindo no pó da terra, esperando também aí a segunda volta de Jesus. Já viu que o tema vai ser muito bom, né? O tema é maravilhoso. E nós estamos indo para o centro da lição. Aqui é uma preparação, depois nós vamos ter a lição número 6 e a lição número 7, que é o centro do nosso estudo, que fala que Jesus morreu por todos nós, tá? Todos aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor. E o tema central, o tema número 7, fala da vitória de Cristo sobre a morte, da ressurreição.
A ressurreição de todos os mortos, de todos os tempos, está sujeita a essa ressurreição de Jesus Cristo. Paulo mesmo vai dizer isso daí, né? Se as pessoas não crerem que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, bom, ninguém vai ressuscitar. E sem ressuscitar, a gente não vai para o céu e não retorna para o paraíso. Aí, a partir do estudo número 8, a gente vai falar da esperança do Novo Testamento. Eu já havia dito aí em alguns vídeos anteriores, né, que a gente estava vendo aí o estudo sobre a natureza humana, nossa formação, sobre essa questão de alma, de espírito, como os escritores do Antigo Testamento viam tudo isso daí sem ter aí uma influência grega, uma influência platônica, e todos eles entendem da mesma maneira que o pó retorna ao pó e o espírito volta a Deus a quem pertence. O espírito não é uma entidade, é o fôlego de vida que nos será dado novamente na segunda vinda de Cristo. E que não há uma alma fora do corpo. Nós somos uma alma, né? Depois de ter feito ali o bonecão com a própria mão ali, o homem do pó, do barro, ele sopra nas narinas e o homem torna-se uma alma vivente. Nós não somos uma alma vivente, nós temos uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente, né? E ali em Eclesiastes, ele finalizando ali, já dando conselho para o jovem, ele vai fazer uma desconstrução da vida, dizendo a mesma coisa, que o pó volta ao pó, o espírito, o fôlego de vida, retorna para Deus, né? Para quem tem o poder de dar a vida. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por esta oportunidade de estudar a sua santa palavra. Seja o nosso professor, nos capacite, abra a nossa mente ao entendimento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que esse estudo aí é muito novo para algumas pessoas, né? Que sempre aprenderam sobre a imortalidade da alma, que a alma não morre. Outros que aprenderam, né, que nós temos um corpo, que temos uma alma, que temos um espírito, tá? Mas a Bíblia, até aqui, até onde nós chegamos em estudo aqui, ela não mostra nada disso. São tradições, são influências, né, externas que entraram dentro do cristianismo. Não estou dizendo aqui que nós somos donos da verdade, mas eu estou trazendo isso à tona, tá? Para que você também tenha curiosidade e se volte para a palavra de Deus. Nós vamos deixar textos aqui. Assista aos vídeos anteriores, se você está chegando aí pela primeira vez, assista os vídeos anteriores e você vai aprender um pouco mais sobre a natureza humana, tá bom? Bom, o tema hoje então é as ressurreições que aconteceram anteriores à cruz. O verso para memorizar que a gente sempre traz aqui está em João capítulo 11, 25 e 26. Esse verso ele diz assim aqui na minha Bíblia: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Bom, eu creio nisso, né? Essa é a minha pregação. Eu creio no que eu prego. E eu tento viver essa vida de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Jesus, porque eu creio justamente nisso daqui. Agora, aqui também tem uma condicionante que será explorado melhor ainda, né? Mais para frente, a gente vai ver esse tema novamente à tona, que dessa declaração de Jesus, dizendo que ele é a ressurreição, que ele é a vida, que nós temos que crer nele, né? Então, Jesus, ele é o ponto central do plano de salvação, ok? E, como eu disse, né? Se eu continuar aqui nessa linha aqui, eu vou dar spoiler aí dos outros vídeos. Então, deixa eu me concentrar nesses personagens que eu vou trazer hoje aqui para o nosso estudo. Vou falar de Moisés, tá? Moisés, que morreu e foi ressuscitado. Mateus capítulo 17, verso 3 fala dele. Lucas capítulo 9, 30 fala deles. E a ressurreição de Moisés, ali em Judas, capítulo 9, né? Onde Satanás e o anjo, e esse anjo, para nós, adventistas, historicistas, nós acreditamos que esse anjo que batalha contra Satanás ali, e vence Satanás ali, é o próprio Jesus Cristo, tá? Nós vamos falar também sobre o filho da viúva de Serepta, ali em 1 Reis, capítulo 17, do verso 21 ao verso 23, tem essa história. A filha... o filho, né, da Sunamita, de 2 Reis, capítulo 4, verso 32 a 37, são histórias lindas, são ressurreições aqui no Antigo Testamento. Mas vamos trazer também o filho da viúva de Naim,
ressuscitado ali por Jesus, quando Jesus chega na cidade de Naim. Vamos falar também sobre a filha de Jairo, mais uma ressurreição que acontece antes da cruz, também operada por Jesus Cristo, e claro, não vamos deixar de fora Lázaro, né? Lázaro, ele é ressuscitado. Vídeos que virão aí, nós vamos trazer aquela parábola de Lázaro mais para frente aí, tá? Irmãos, Deuteronômio capítulo 34, do verso 5 até o verso 7, nos diz que Moisés, ele morreu com 120 anos de idade e o Senhor o sepultou num lugar escondido, um vale na terra de Moabe. Ali foi sepultado Moisés, um lugar escondido. Mas o profeta não permaneceu muito tempo na sepultura, abrem aspas. O próprio Cristo, com os anjos que o sepultaram, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à supremacia de Jesus. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás. Não ficou batendo boca, discutindo com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Essa história está ali em Judas 9, né? A ressurreição foi assegurada para sempre. Então, estou dizendo aqui que Moisés, diferentemente dos demais personagens que eu citei, ele foi ressuscitado para sempre. Ele não foi ressuscitado e morreu de novo como os outros personagens que eu citei aqui, tá? Satanás, né, foi despojado ali de sua presa, ele perdeu essa batalha para mostrar que os justos podem voltar a viver através de Cristo Jesus, escreve o Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, tá bom? Agora, ali na transfiguração, nós encontramos evidências da ressurreição de Moisés. E ressurreição carnal. Ali ele apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte, né? Segunda Reis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, tem essa linda história do profeta Elias. Ele é trasladado, ele é levado para o céu sem morrer. Moisés e Elias até conversaram com Jesus. Leia ali Lucas, capítulo 9, do verso 28 ao verso 36. Fala ali da transfiguração, né? Da conversa de Jesus com Moisés e com Elias. Então, a aparição de Moisés, prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte, é retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, não os espíritos, não almas desencarnadas, que apareceram a Jesus. Até porque Elias, ele não havia morrido, né? Então não poderia ser uma alma, não poderia ser um espírito. Era Elias mesmo, né? O corpo físico ali aparecendo para Jesus. E claro que Moisés também, ressuscitado, aparece ali para Jesus. Então esta é a primeira ressurreição aqui na palavra de Deus que mostra, né, a ressurreição de Moisés, tá? Bom, ainda no Antigo Testamento eu quero falar de mais duas ressurreições que aconteceram ali nesse vídeo, tá? 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 24, tá bom? E depois, 2 Reis, capítulo 4, do verso 18 até o verso 37, vai falar de duas ressurreições que aconteceram ali. Profeta Elias e profeta Eliseu entram em cena agora, né? Mas no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, nós vemos que pela fé, houve mulheres que pela fé tiveram ali os seus mortos, né, devolvido a elas, né? Está escrito: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Hebreus capítulo 11, verso 35, na Nova Versão Internacional. Foi o caso das duas ressurreições descritas aqui no Antigo Testamento. A primeira, você vai ver ali em 1 Reis capítulo 17, do verso 8 a 24, como eu disse. Eu não leio todos os versos aqui, eu cito, né? Porque senão o vídeo ficaria enorme, tá? Então, 1 Reis 17, começa ali no verso 8 até o verso 24, ocorreu ali durante a grande apostasia em Israel, sob a influência do rei Acabe e sua esposa pagã Jezabel. Como uma seca severa estivesse devastando a terra, Deus ordenou que Elias fosse para Serepta, uma cidade fora de Israel. Lá ele conheceu uma pobre viúva fenícia, que estava prestes a cozinhar uma última refeição, uma refeição simples para ela e para o seu filho, e depois morreriam de fome, né? A Bíblia relata assim.
Mas a vida dos dois foi poupada pelo milagre da farinha e do azeite, que não acabaram até que a seca chegasse ao fim. Bom, a gente já tem aqui um grande milagre acontecendo no Antigo Testamento, né? Em desespero, a mãe implorou. Mas depois, o que acontece? Algum tempo depois, o filho desta viúva ficou doente e morreu. Né? Então ela recebe o primeiro milagre ali. Deus ouve a oração do profeta, tem o primeiro milagre, mas depois o menino vai ficar doente e vai morrer. Em desespero, essa mãe, ela implora a Elias e o que ele faz? Ele clama ao Senhor, ele leva a oração ao Senhor. Abre aspas. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Glória a Deus, irmãos. Eu creio na palavra de Deus, tá? Parece que eu estou vendo esses momentos aqui, né? 1 Reis 17, 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Tá pensando aí na alegria da mãe, né? Pois é, essa criança, é claro que a gente não sabe quando, a Bíblia não vai relatar, mas ela, no mundo pecaminoso, né, e pecadores como nós somos, ele morre, né? Mas está aguardando se ele foi um bom sujeito, andou acho que todos esses milagres aí que aconteceu na vida dele, se ele andou de acordo com a palavra de Deus, né? E aceitou Jesus como Salvador, através do simbolismo daquela época, né? Que tinha ali o sacrifício dos animais, que representava o próprio Cristo. Eu acredito que ele está aguardando também a vinda de Jesus. Bom, a segunda ressurreição está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 18 a 37. Guarda aí que os personagens anteriores eram pobres, né? Era o filho de uma viúva pobre. Agora, aqui em 2 Reis, capítulo 4, do verso 18 a 37, ocorre esse milagre em Sunem, uma pequena vila ao sul do monte Gilboa. Eliseu agora é o profeta, não é Elias, agora é Eliseu. Ele havia ajudado uma viúva pobre a pagar suas dívidas por meio do milagre do azeite nas vasilhas, né, que acontece ali em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Mais um milagre aqui no Antigo Testamento. Mais tarde, em Sunem, ele conheceu uma mulher, agora, ó o detalhe, a mulher era rica. Só que essa mulher, ela não tinha filhos. Essa mulher agora que o profeta conhece é uma mulher rica e esta mulher, ela não tem filhos. O profeta lhe disse que ela teria um filho e aconteceu como previsto, né? Foi mais um outro milagre aqui que Deus fez através do profeta Eliseu. A criança cresceu, a criança era saudável, mas um dia, pois é, isso mesmo que você pensou aí, a criança adoeceu e a criança morreu, né? A mulher sunamita, ela foi lá no Monte Carmelo e pediu ao profeta Eliseu que acompanhasse para ver seu filho. O que acontece novamente? Eliseu orou com persistência ao Senhor e finalmente a criança viveu outra vez. Glória a Deus, tá? Agora, Deus atende o pedido do profeta Eliseu, que orou persistentemente ali. Deus devolve a vida a essa criança que deve ter crescido, né? E se ela, né, se comprometeu com Cristo, aceitando como seu Salvador e Senhor, está aguardando no pó da terra a segunda vinda de Jesus. Agora, irmãos, olha o detalhe. Essas mulheres tinham origens diferentes, mas elas tinham a mesma fé salvífica, né? Eram duas mulheres diferentes. Uma era pobre, outra era rica, né? E uma era viúva, a outra era casada. Uma tinha filho, a outra não tinha, passou a ter aí já depois do milagre, né? Mas elas tinham a mesma fé. Vê como que Deus, ele age, tanto na vida de rico, na vida de pobre. A diferença, ou o que é igual aqui, é a fé, né? A viúva fenícia hospedou Elias em um momento difícil, quando não havia lugar seguro para ele em Israel. A sunamita e seu marido construíram um quarto em que Eliseu poderia ficar quando passasse por aquela região ali. Quando os filhos morreram, suas mães apelaram para os profetas de Deus e tiveram a alegria de ver os seus filhos reviverem. Amém! Pode dar um glória a Deus aí do outro lado, né? Que história linda a gente encontra aqui no Antigo Testamento de pessoas que ressuscitaram, reviveram aí, né? Deus usando os seus profetas para trazer de volta à vida
esses que haviam perdido ali. Né? Vamos falar do filho da viúva de Naim? Nós estamos com tempo aqui, dá para a gente falar de mais uma ressurreição. O filho da viúva de Naim. Leia depois Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, tá? Lucas 7, do verso 11 ao verso 17. Depois de seu ministério na Galiléia, Jesus curou os doentes e expulsou demônios. A Bíblia vai relatando. Certa vez, ele e seus seguidores estavam se aproximando dos portões de Naim, uma cidade, quando um cortejo fúnebre passava, vinha de encontro a ele. No caixão aberto estava o filho único de uma viúva que chorava de maneira inconsolável. Imagina, se ela já era uma mulher viúva, já tinha perdido ali o marido. Provavelmente quem cuidava dela era esse jovem, né? Precisava muito dele ali, tanto para consolar, para companhia, tá? E agora ela estava conduzindo aquele cortejo ali do seu filho. O que Jesus diz? Não chore. Jesus, ele olha ali para a mulher enlutada, ele teve compaixão daquela mãezinha e falou, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e o que estava, as pessoas que estavam carregando ali o caixão pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15, eu li aqui. Irmãos, imagine a cena, né? Aquela multidão ali, o caixão aberto, o pessoal carregando o caixão, aquela mãezinha chorando. Jesus encontra aquele cortejo, né? Fica sensibilizado com aquela mãe, né? E com os demais que estavam ali, e dá essa ordem para o jovem, tá? A presença de Jesus mudou o cenário. E muitas pessoas que testemunharam o milagre sabiam não apenas que algo surpreendente havia acontecido, mas que alguém especial estava entre eles. Eles começaram a chamar Jesus ali de o grande profeta, tá? Agora, tem um detalhe importante aqui. A viúva fenícia e a sunamita, elas pediram ajuda, né? Elas foram atrás dos profetas. Eu acredito que elas imploraram, né? Chegaram implorando ali ajuda para os profetas. Só que a viúva de Naim, ela foi ajudada sem que ela sequer pedisse para alguém, né? Nem para o próprio Jesus ela fez o pedido. Tá vendo aí a diferença? Isso significa que Deus cuida de nós, irmãos, mesmo quando somos incapazes ou nos sentimos indignos de pedir ajuda a Ele. O certo é pedir, né? Eu sempre tenho falado aqui que a oração tem poder. Abra o seu coração, converse com Jesus. Mas tem muitas coisas que nós precisamos, que nem mesmo nós sabemos, que Jesus sabe e que Ele faz por cada um de nós, né? Jesus viu o problema e ele o tratou, ele solucionou, né? Tão típico dele em todo o seu ministério, né? Irmãos, é realmente ali uma coisa linda o ministério de Jesus na terra, tá? Bom, indo para o final desse vídeo, eu vou trazer aqui mais 2, né? Vai dar tempo hoje, eu quero já... eu tô com alguns vídeos atrasados, porque eu tive pregando na igreja. Assista aí o último vídeo aí, né? Fala sobre família, a oração do Pai Nosso parafraseada para a família. A filha de Jairo, irmãos, a filha de Jairo. Leia Marcos capítulo 5, do verso 21 a 24, e depois ali do verso 35 até o verso 43, né? A filha de Jairo tinha 12 anos e estava doente em casa, à beira da morte. Então ele foi a Jesus e implorou que o Senhor fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre ela. Tá vendo o desespero de um pai? Mas antes que chegassem lá, alguém trouxe a notícia. Disse, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus agora direciona-se ao pai e fala para o pai, não tenha medo, apenas creia. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Não tenha medo, Jairo, apenas creia. Tudo que o pai podia fazer era confiar em Deus, não tinha mais jeito. A notícia havia chegado, a sua filha que estava doente agora estava na condição, para o pai, pior, né? Havia morrido, mas Jesus falou, olha, apenas creia. Queridos, ao chegar em casa,
à casa, né, onde estava a mocinha, Jesus disse aos que ali se reuniam, abre aspas, por que vocês estão alvoroçados e chorando? Pai, que pergunta Jesus fez aqui, né? Tem as perguntas que Jesus faz, né? A criança tinha morrido, né? A criança está morta, né? Mas Jesus fala, a criança não está morta, mas dorme, né? Jesus gosta de usar essa metáfora para a morte, né, do sono inconsciente. Nós já falamos aqui, né, que a morte a Bíblia apresenta como um estado de sono inconsciente. Morto não sabe de nada, não louva, nós já aprendemos nos vídeos anteriores, né? Não se comunica, tá? Então Jesus ele fala, a criança não está morta, mas dorme, aqui em Marcos 5,39. Eles o ridicularizaram. Por que eles tiveram essa atitude, né, de ridicularizar Jesus? Primeiro, sabiam que ela estava morta. Irmãos, eles tinham certeza. Eles acompanharam a doença da menina, né? A mocinha estava lá, sem respirar, sem mexer, né? Segundo, não entenderam o significado de suas palavras, a metáfora confortadora em que o sono significa a morte. Parece ter sido a maneira predileta de Cristo para se referir a essa experiência. Ali em Mateus 9,24, Lucas 8,52, né? O comentário também lá de João, capítulo 11, do verso 11 a 15, Jesus usa essa metáfora do sono para a morte. E eles não entenderam. A morte é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar. O único que pode despertar desse sono, pois somente ele tem a chave da morte. Quem é que diz isso? A própria palavra de Deus. Quem tem a chave da morte? Apocalipse capítulo 1, verso 18, João 3,16, Romanos 6,23, né? Quando nós vimos os comentários desses textos aqui, é justamente isso que nós aprendemos, que Jesus é aquele que tem a chave da morte, tá? Queridos, após a ressurreição, aqueles que viram a menina ficaram admirados diante do milagre. Eu também ficaria, né? Imagina, tá? Marcos 5,42 diz que eles ficaram admirados. E, acredito também, muitos felizes, né? A morte é definitiva, sim, absoluta e aparentemente irreversível. Ter visto algo assim, certamente, deve ter sido uma experiência incrível e transformadora, né? E todos nós iremos passar por essa experiência, tá? Todos nós iremos passar por essa experiência. Eu gostaria que no último dia, ao tocar da trombeta, nós, se estivermos mortos, né, que a gente sejam todos ressuscitados, transformados, glorificados, e junto com aqueles que estão vivos em Cristo, que irão também ser transformados, ter esse grande encontro. O encontro está marcado, tá? No tocar da trombeta, a volta de Jesus. Vamos fechar com Lázaro, né? Leia aí João capítulo 11, do verso 1 ao verso 44, tá? E ali, em que sentido, né, Jesus foi glorificado pelo meio da doença e da morte de Lázaro, ao ponto que depois os camaradas queriam até matar Lázaro ali para que ele não fosse um testemunho, imagina, né? As pessoas falando do poder de Jesus, que Jesus poderia tomar o reino a qualquer momento, né? E eles tentando desqualificar Jesus, e agora eles tinham certeza, todos, o boato já tinha corrido que Lázaro estava morto, né? E agora Jesus vai lá e ressuscita o morto. E ele sai, todo mundo vê, todo mundo pode tocar em Lázaro. Lázaro entra na cidade, né? Que poder é esse? Eu acho que ficaram alguns admirados, outros com medo ali, né? E eles tentaram matar Jesus e tentavam matar Lázaro também por causa desse milagre. Mas os outros ficaram glorificados. Você quer ou não quer seguir um Jesus assim? Eu quero, né? Por isso eu estou aqui conversando com vocês, convidando você também aí a ser um seguidor desse Jesus vitorioso que tem poder de nos ressuscitar, tá? Quero convidar vocês na domingo, né? Domingo ou segunda-feira, mais tarde estarei postando vídeo, estarei pregando sábado pela manhã na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, aqui em Rolim de Moura, e eu vou trazer o tema de Deus como nosso general e nós sendo convidados a fazer parte, né, desse exército como soldados de Cristo, né? E eu convido você para ser um soldado de Cristo e se alistar, né, nesse exército. Bom, vamos voltar aqui para fechar com Lázaro. Aqui também Jesus usou a metáfora do sono ao falar da morte, né? Quando alguns pensavam que ele estivesse falando sobre o sono literal, Jesus afirmou, Lázaro morreu. Não confunda, isso é uma metáfora. Às vezes a gente precisa falar
para as pessoas hoje que a Bíblia tem muita metáfora, né? Expressões idiomáticas, né? A gente tem que estar sempre estudando a palavra de Deus, vendo essas nuances. E Jesus vai ali em João, capítulo 11, do verso 11 a 14, ele vai afirmar, não, Lázaro, ele dorme, depois ele vem e afirma, não, Lázaro morreu, tá? Lázaro está morto. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Seu cadáver já estava apodrecendo, de João capítulo 11, verso 17, depois lá no verso 39 repete, né? Quando um corpo começa a se decompor a ponto de cheirar mal, não há dúvida, a pessoa está morta. Essa aí não tinha como duvidar, né? As pessoas já falavam da decomposição, né, do corpo ali de Lázaro. Nesse contexto, quando Jesus disse a Marta, abre aspas para Jesus, o seu irmão há de ressurgir, ali em João capítulo 11, 23, ela reafirmou sua crença na ressurreição final. Irmãos, alguns acreditavam na ressurreição, que estudavam a palavra adequadamente o Antigo Testamento. Nós já estudamos aqui como os escritores, inspirados no Antigo Testamento, tratavam a questão da ressurreição. Falei ainda agora da ressurreição, né? Do filho da Fenícia, da Sunamita, também de Moisés aqui, tá? Mas saduceus e alguns outros partidos judeus ali não acreditavam na ressurreição, né? E aqui já há uma influência platônica já também, né? Já convivendo nessa época de Jesus muito forte. Então alguns não acreditavam dessa maneira. Acreditavam, como nós já estudamos aqui, né, contrapondo, que a alma não morre, que o corpo é o cláusulo, é a prisão da alma, quando morre a alma se liberta, né? Essas coisas aí que é platonismo, não é cristianismo, tá? Então, ela reafirma ali na crença da ressurreição final. Qual é a crença da ressurreição final? Que todos iremos ressurgir quando Jesus voltar, na segunda volta. Só que Jesus declara para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu disse, abri aqui o nosso vídeo falando, eu creio exatamente nisso. Nós vamos passar pela primeira morte? Sim, podemos passar pela primeira morte. Talvez hoje, né? Talvez amanhã, talvez daqui a 10 anos, a gente vai passar por essa primeira morte. Mas não morreremos eternamente porque ele voltará e trará a vida consigo e nos dará. Ok? Tá bom? Então, ele diz aqui em João 11, 23 a 26, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Eu gostaria que você cresce também, né? Se não crê ainda, tá bom? Se você crê, estamos no mesmo time. Nós estamos com o encontro marcado aí. Amém? Glória a Deus. E Jesus acrescentou, eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? João 11:40. Marta creu e viu a glória de Deus na ressurreição de seu irmão. Aleluia! Que coisa linda! A Bíblia diz que pela palavra de Deus a vida foi criada. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 1, verso 20, até o verso 30, Salmo 33, verso 6, né? E pela sua palavra, irmãos, a vida pode ser recriada, como no caso de Lázaro, né? Depois de uma breve oração, Jesus ordenou, abre aspas, Lázaro, venha para fora. João 11:43. Naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificante de Deus. O mesmo poder que trouxe nosso mundo à existência e o mesmo poder que no fim dos tempos chamará os mortos de volta à vida na ressurreição. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha poder de derrotar a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morrem, poderia haver manifestação maior da glória de Deus? Eu acredito que não, né? Nós temos fé, nós oramos por tantas coisas, né? Mas o nosso foco principal, né, é a nossa ressurreição, é ir para o céu, né, é estar com Deus. Né? Podemos ter prosperidade, podemos ter saúde, né, mas o foco principal nós não podemos perder, que é a vida eterna, e essa em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então nós tratamos aqui, irmão, exatamente, né, fazendo aqui um pequeno estudo, né, para irmos para o centro dessa lição, mostrando algumas pessoas que ressuscitaram antes da cruz, mostrando a possibilidade de todos nós ressuscitarmos também
pelo poder de Deus na sua segunda volta. Tema seguinte é: Ele morreu. E por quem que Jesus morreu? Ele morreu por todos nós, né? Ele morreu por todos nós. Nós vamos aprender um pouco sobre o significado da cruz na lição número 6 e 7 nos próximos vídeos. Vamos orar? Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Se você crê nisso, diga amém. Querido Deus, amado Pai, estamos terminando mais um estudo. Muito obrigado, porque o Senhor nos deixa exemplos maravilhosos de pessoas que já ressuscitaram. Alguns que estão aí no céu junto contigo, que já estão aí, estão alegres, estão felizes, mostrando dessa possibilidade de estarmos juntos, mostrando aqui a sua glória, o seu poder, o doador da vida, mostrando na criação e também na ressurreição vindoura quando o Senhor voltar. Querido Deus, muito obrigado por tal promessa. Nós confiamos em Ti e estamos Te aguardando. Queremos reunir todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Senhor, muito obrigado por tal promessa. E eu creio e estou Te aguardando em breve. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça. Inscreva aí, tá? Vai aí, se inscreva. Se não sabe mexer, chama alguém, se inscreva aí. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Compartilhe. Compartilhe com o maior número de pessoas aí que precisam aprender mais, tá bom? Pode deixar o seu comentário e o seu likezinho também. Fique com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.